Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, meu ídolo, e você? Tudo bem. Gustavo é o novo reforço da equipe de esportes da Super Rádio Tupi. É isso aí, fico muito feliz, né? Quem acredita sempre alcança. É verdade, é verdade. E era um sonho deles de trabalhar na equipe de esporte da Super Rádio Tupi e graças à nossa querida Karen Calisto e também a própria Márcia Pinho, a gente reforçou o time. É isso aí, isso aí. Agora, como diz jogador, né? Muito motivado, ajudar a minha equipe, tudo mais. Aprendeu rápido, né? Vamos falar de Vasco da Gama, porque vai abrir o treinamento desta segunda-feira. Eu vou te contar desde quando que isso não acontecia. Tem mais notícias envolvendo aí atletas, o que o Vasco está preparando. Vamos falar também da seleção brasileira. Vamos passar pelos outros clubes, porque o torcedor precisa estar sempre bem informado. É isso aí, muito tempo sem jogo, né? Daqui a pouco a galera tá até esquecendo o time que torce. É verdade, bem colocado. Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, tá passando tudo aqui embaixo e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Mas, Wellington, para que esse joinha? Esse joinha é para o YouTube entender que o vídeo é bacana, vocês gostam do conteúdo e recomenda para outras pessoas também. Tá bom? Então faz isso aí, me dá aquela força. Vou bater um papo gostoso aqui com o Gustavo Mota já já. Roda a vinheta! Vamos lá, minha gente. Então, aqui ao lado do Gustavo Mota. Final de semana sem jogo é esquisito, né, cara? Diferenciado. Ainda bem que teve, né? Ontem o Brasil jogou, porque senão seria um final de semana totalmente sem jogos. E apesar de ser início ainda de temporada, já é estranho, né? É verdade, é verdade. E já já a gente vai falar da seleção brasileira, o Gustavo, porque eu quero falar sobre o Vasco. Treinamento de amanhã, segunda-feira, será aberto para a imprensa. Não acontecia desde o Maurício Barbieri. Isso bem antes dele ser demitido. Só para você ter uma ideia, ele foi demitido após a derrota para o Goiás, 1-0, naquela partida da 11ª rodada do Brasileirão, no dia 23 de junho de 2023. Mais de um ano. Quase um ano. Quase. Não foi fevereiro, não? Não, ele foi demitido em junho. Ah, sim, não. Mas o treino foi quando? Cara, eu tenho quase certeza que foi antes do Brasileirão começar, sabia? Então, é mais ou menos aí um ano, então, antes desse novo treinamento aberto ao público. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Ramon Dias trabalhando. É isso aí, perfeitamente. Dá até para ter uma noção mais real de como é, né, o trabalho do Ramon Dias. Muita gente não sabe se ele gosta de trabalhar com dois times, campo reduzido, campo em tamanho real, para todos os jogadores fazerem aquele rachão. Agora a imprensa vai ter esse acesso aí, que vem sendo limitado ao longo dos anos, né? A cada dia diminui mais. Por incrível que pareça, hoje você acompanhar a seleção brasileira é mais fácil do que um time de futebol, porque a seleção, pelo menos você tem... Todo dia tem entrevista, todo dia você tem contato com a comissão técnica, com os jogadores, e nos clubes mudou muito, né? Essas TVs de clube agora, não diminuindo o trabalho, até porque a gente consegue ter um contato até bom, mas esse contato pessoal que cada veículo tinha, de poder frequentar o CT, de ver os treinamentos, de poder entrevistar os jogadores diariamente, isso infelizmente se acabou, mas quem sabe aí não volta a ser uma rotina comum no dia a dia dos clubes de futebol, né? É verdade. Quem perde é você, né, torcedor, você torcedora que gosta de saber por nós como foi o treinamento, quem está se destacando, quem não está bem, e infelizmente hoje a gente fica tolhido. Às vezes a gente se surpreende com a escalação, como você aí do outro lado se surpreende, porque não deixam nem a gente ver o treino. Não, realmente, né? E a gente até espera uma mudança ou outra, mas algumas situações a gente não tem nenhuma noção, e o treinador não faz da cabeça dele. Com certeza aquilo foi treinado, foi trabalhado, às vezes até um jogador que está numa posição diferente, a gente acha que o treinador está fazendo algo mirabolante, mas na verdade ele treinou segunda, terça, quarta, quinta, com aquele esquema, e aí surpreende a gente, porque nós não tivemos acesso a esses treinamentos e não pudemos conferir esses treinos. Mas, enfim,
Vamos falar do que a galera quer saber, né? É verdade. Deixa eu trazer informações sobre o Gabriel Peck, que é um baita garoto, gosto muito dele, da família dele. Ele está lá no Los Angeles Galaxy e já jogou 4 partidas pela equipe americana, sempre saindo do banco de reservas. Ainda não marcou gol, já deu uma assistência nesse final de semana. Agora, na venda do Peck, ficou acertado com a equipe americana que cada gol que ele marcar lá nos Estados Unidos, cada gol o Vasco recebe $10 mil até chegar a 50 gols, num total de $500 mil. Boa negociação do Vasco, né? Bom negócio que o Vasco fez. A gente torce ainda mais para o Gabriel Peck para que isso renda frutos para o Vasco, né? Não só pelo desempenho individual dele, é óbvio que ele está numa liga que não é tão visada para a seleção brasileira e para projetos maiores, mas ele pode se destacar para poder voltar até num patamar maior, mais maduro para o Vasco, ou até mesmo pensar num time da Europa, e enfim, que o Vasco consiga lucrar esse dinheiro a mais com ele. 3 jogadores estão treinando em separados lá no Vasco, né? O Matheus Julião, o Marlon Santos e também o Rodrigo. O Vasco procura times para emprestar, para ceder esses jogadores aí. E no basquete o Vasco soltou uma nota oficial porque o atleta Matheus Eugênios, ele foi agredido com uma cabeçada pelo jogador Jonathan Luiz, do Franca, no jogo do último sábado pelo Novo Basquete Brasil. É coisa do esporte, mas chato. O Vasco pede punição rigorosa. Não tem mais espaço, né, meu ídolo, para isso. Essa agressão não é o lugar para dentro de uma partida, seja lá de qual esporte seja, no caso era o basquete, para uma agressão desse nível. A gente lembra automaticamente do Zidane na Copa do Mundo, tomou uma repercussão maior por ser um jogo de Copa do Mundo, fase final, enfim, tinha uma importância muito maior, mas não diminui em nada que o jogador do Franca perdeu totalmente a cabeça, não podia ter agredido, e o Vasco agora também vai em busca do que é direito dele, de haver uma punição, do Franca ser punido por isso, não só o jogador como o clube também. Enfim, a gente precisa dar um basta, né? Não deixa, a cada momento a gente vê uma agressão dentro e fora dos campos e das quadras, né? Recentemente teve Fortaleza com o Sport, agora agressão dentro de campo, enfim, até onde a gente vai parar, né? Vamos ver. Esse que é o detalhe. Gente, o Botafogo está negociando com um treinador espanhol, o Quique Setién. Tem 65 anos, ex-Barcelona, ele trabalhou lá no Barcelona em 2020 e no ano passado passou pelo Vídea Real e é um treinador que o John Textor gosta muito. O que você acha? Tá no radar, né? A gente começou a procurar saber mais informações sobre essa negociação. O nome dele tá numa lista, assim como tem outros nomes também que o Textor tá procurando. Então, é óbvio que esse chama mais atenção porque ele treinou o Barcelona, né? Então, espera-se que ele seja um treinador da primeira prateleira do futebol e que possa mexer algumas coisas aqui no Botafogo. A gente torce para que o Botafogo concretize essa negociação de um treinador o quanto antes, para começar o Campeonato Brasileiro da melhor maneira. Semana que vem quase já tem Libertadores, então o Botafogo precisa acelerar, porque vem fase de grupos, se demora, a fase de grupos acabou, o Botafogo ficou pelo caminho e perdeu a temporada. Então tem que agilizar isso aí. Óbvio que o Fábio Matias está fazendo um trabalho maneiro, mas ele não deixa de ser um auxiliar, né? Então a gente já sabe de casos e casos do Flamengo, Vasco, o próprio Botafogo, que enfrentaram problemas com os auxiliares técnicos, porque de fato não é um treinador, não teve essa vivência, não teve essas experiências como treinador, e isso acaba pesando, né? É verdade. Quarta-feira, 19h30, tem Boa Vista e Botafogo lá em Saquarema. É o primeiro jogo das finais da Taça Rio. No Flamengo, o lateral Varela, ele foi liberado da seleção uruguaia, muito justamente para acompanhar o nascimento da filha aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo que teve 7 jogadores convocados e o Fabrício Bruno jogou muito pela seleção brasileira. Arrebentou, né? Muita gente surpreendida pela atuação do Fabrício Bruno, mas não é nenhum absurdo. É óbvio que quando se imagina em defensor do Flamengo convocado, a gente já pensava em Léo Pereira, porque tem se destacado, tem feito gol, tem participado ativamente da defesa do Flamengo, mas um sistema que não toma gol
qualquer um pode ser convocado, né? E nesse caso o Flamengo teve 3 jogadores convocados, o Varela e o Ayrton Lucas nas laterais e o Fabrício Bruno, que estreou pelo acaso do destino, como tiveram alguns desfalques. Ele era a opção principal do Dorival ali para atuar pelo lado direito e foi muito bem. Brincávamos aqui na redação que ele botou o Bellingham no bolso. O Bellingham, que é hoje um dos principais jogadores do mundo, camisa 5, mas que equivale a 10 do Real Madrid, né? Que teve Zidane como um dos donos desse número lá no Real Madrid. E o Fabrício Bruno foi muito bem, deu botes importantes, botou à prova a sua velocidade, que ele brincou ano passado aqui com isso, e botou a defesa do Brasil ali numa linha muito boa junto com o Beraldo. Foi uma bela dupla, 2 destaques do Campeonato Brasileiro provando que podem sim fazer frente muito bem feita contra os times europeus. E o técnico Dorival Júnior encheu a bola dessa dupla de zaga e principalmente do Fabrício Bruno. Eu acho que é muito importante essa sua pergunta, porque às vezes nós temos alguns milindres em momentos como esse para convocações. Primeiro, nós não queremos desfalcar a maioria dos nossos clubes e pensamos muito nisso. Com isso, nós evitamos, de repente, foi muito pela necessidade de tirarmos 3 elementos ao mesmo tempo de uma equipe. Nós pensamos em darmos oportunidades a alguns jogadores que eu ainda não conhecia, sendo que esse era um que eu já conhecia muito bem. Ter ficado para uma segunda, ou talvez até para uma terceira lista, como foi o caso do Bremer, para mim não tem problema nenhum. Ele pode chegar, como chegou o Bremer, e de repente estar entrando na equipe principal e ser o titular da partida. Eu acho que isso aí nós temos que deixar muito claro. Todos são jogadores convocáveis, sendo que acontecendo isso e dessa maneira, naturalmente, você perdendo um ou outro elemento ao longo de um período de treinamentos ou um período inicial, possivelmente aí para uma Copa América, você tem que ter uma substituição. E isso não quer dizer que nós tenhamos uma ordem em que sejamos obrigados a cumprir a condição de cada um. Não, ao contrário, cada um que for convocado, ele vai chegar em condições de poder trabalhar, de poder treinar sem problema nenhum. Nós iríamos, de repente, começarmos com o Murilo e percebemos alguma coisa. Estamos tentando corrigir e daqui a pouco o Murilo vai estar em campo. Então, são coisas assim, bem específicas que, de repente, fazem com que um nome ou outro acabe ficando fora de uma lista inicial, mas não quer dizer que chegando ele não possa vir a ser titular. Nós não temos uma definição de primeiro, segundo, terceiro ou quarto nome, ainda que, em cima de uma convocação, necessariamente todos nós pensaremos, o primeiro e o segundo melhores de cada função estarão ali, porém não quer dizer que o terceiro e o quarto não possam chegar e, de repente, ultrapassar aqueles que foram convocados. É apenas uma questão ali de adaptação para aquilo que já vinha sendo feito e da própria comissão conhecer um pouco mais cada atleta. Aí o técnico Dorival Júnior, pois é muito bom. E por falar no Dorival, a seleção já está na Espanha. Terça-feira, 5h30 da tarde, no nosso horário, no estádio Santiago Bernabéu, tem Brasil e Espanha. Falei com meu amigo Leonardo Baran, que já está em Madrid, e diferente de Londres, onde os ingressos acabaram rapidamente, ainda tem ingresso para terça-feira para Brasil e Espanha. Espanha que perdeu para a seleção da Colômbia. Colômbia que tem aí o John Arias do Fluminense convocado, participou inclusive do jogo, e o André está na seleção brasileira, ficou no banco de reservas. Mas a Colômbia está jogando bem, cara. Está jogando bem, e o John Arias, que já fez o amistoso contra a Espanha, pode estar aproveitando esse tempo aí para negociar a sua saída do Fluminense. Sim, para o Sevilha, né? Para o Sevilha da Espanha. Os dirigentes do Sevilha estão interessados. O empresário do John Arias revelou que o Sevilha está fazendo uma proposta aí de 6 milhões pelo Arias. Não acho que isso convença a diretoria do Fluminense. É pouco dinheiro. Um estudo revelado, inclusive nós demos aqui na Super Rádio Tupi, revelou que o valor de mercado do Arias hoje, depois da belíssima temporada que ele fez ano passado, está estimado em 25 milhões
milhões de euros, ou seja, seria 1/4 do valor. O Fluminense deve chegar para o Sevilha e falar, ó, com esse valor aí você leva no máximo os pares de chuteira que o John Arias usa na temporada. O jogador inteiro se traz mais 20 milhões aí para ver se leva. Então o Sevilha vai tentar negociar, é um jogador que ainda está com uma idade... 26. É uma idade boa, 26 anos, está no seu auge técnico, obviamente que fica essa expectativa de saber se ele teria o mesmo rendimento na Europa aqui no futebol brasileiro, mas claro, é um jogador que dispensa comentários, né? Carregou o time do Fluminense em muitos momentos da temporada passada e esse ano principalmente. Agora na Recopa? Agora na Recopa ele foi o dono da partida. Uma temporada que os jogadores do Fluminense ainda não se encontraram muito bem, ele destoa porque a regularidade dele vem há bastante tempo. É isso aí. Gente, sobre a Copa América, o primeiro jogo do Brasil será com a Costa Rica, lá em Los Angeles, no dia 24 de junho, 10 da noite, no nosso horário, uma segunda-feira. Faltam 88 dias para a Copa América. E olha que detalhe interessante. Grupo D, Brasil, técnico brasileiro Dorival Júnior. Colômbia, técnico Nestor Lourenço, argentino. Paraguai, técnico Daniel Garneiro, argentino. Costa Rica, técnico Gustavo Alfaro, argentino. O Dorival Júnior vai ter trabalho, muitos técnicos argentinos, não só o Scaloni lá, que é o atual campeão do mundo, mas alguns compatriotas dele aí também comandando outras seleções sul-americanas, mostra o poder do futebol argentino, né? Os treinadores argentinos, muitos, inclusive lá na Europa, onde muito se fala do futebol europeu, os treinadores argentinos já estão conquistando os seus espaços. Aqui também, no futebol brasileiro, um ou outro também tem oportunidade. O Gabriel Milito foi anunciado oficialmente pelo Galo. O Sampaoli, vira e mexe aí, aparece num clube brasileiro, enfim, a gente tem essa relação também. Agora, eu espero que um dia os treinadores brasileiros também sejam vistos na Europa. A gente teve Filipão e Luxemburgo, que já fizeram esse intercâmbio. Abel Braga também, mas... Paulo Autori. A gente precisa ter mais nomes. Treinadores brasileiros sendo conhecidos de verdade. Vanderlei passou rapidamente pelo Real. Sim, teve uma passagem, acho que inclusive assim, pensando em contexto, foi o maior feito de um treinador brasileiro, né? Que treinou o principal time do mundo, apesar, claro, de ter sido pouco tempo, tem lá no currículo dele que treinou o Real Madrid. Mas a gente espera que os treinadores brasileiros sejam mais valorizados e eles próprios também tenham esse trabalho de valorizar o trabalho deles, tenham esse empenho em desempenhar um trabalho melhor para que também sejam lembrados. É o cúmulo do absurdo ano passado a gente ter cogitado um treinador estrangeiro na seleção brasileira, porque é uma seleção pentacampeã do mundo. Não pode cogitar Guardiola e o Jürgen Klopp. Eu entendo que são belos treinadores, ganharam tudo por onde passaram, mas o Brasil, a seleção brasileira, obrigatoriamente tem que ter um treinador brasileiro para valorizar o nosso produto. E aí, você concorda com ele? Técnico estrangeiro não precisa dirigir a seleção brasileira? Isso vai causar uma polêmica. Pô, tomara. Eu quero comentário da galera. Então faça o seu comentário, deixe seu nome, deixe o nome da sua cidade, de onde você está comentando, interaja conosco, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, está passando tudo aqui embaixo, não paga nada, dá joinha para fortalecer o nosso trabalho e... estou te pedindo para você indicar o nosso canal para outros amigos, para outras amigas, para que possam também se inscrever e nos ajudar a chegar a 80 mil inscritos. Vamos sortear uma camisa oficial do Vasco da Gama, dedicatória do Aranha, o cara que tem a manha, foi atacante do Vasco, como a gente prometeu, fizemos um vídeo assim com ele. Tá bom? Valeu, Gustavo! Valeu, meu ídolo, um abraço pra você, um abraço a todo mundo que tá aí assistindo a gente. Deixe o seu comentário, eu quero ler a opinião de todo mundo, falar de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Seleção Brasileira, Dorival Júnior, os treinadores estrangeiros. Quero saber a sua opinião, deixe seu like e valoriza aqui, ó. Isso aqui são poucos que são bons como ele. Que isso, esse é meu amigo. Meus amigos, fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e o Wellington Campos.